Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, para quem já me conhece, semestre passado a gente teve um trabalho em bases celulares e esse período eu vou estar sendo monitor de bioquímica de vocês. Hoje a gente vai falar sobre aminoácidos, então vamos lá. Bom pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que os aminoácidos são os compostos orgânicos. Então quando eu falo que eles são compostos orgânicos, eu estou dizendo que eles têm carbono na composição deles. Já notaram isso aí? Então, aminoácidos possuem carbono na sua composição. Sempre que eu falar que uma molécula é orgânica, é porque ela tem carbono na composição dela. E os aminoácidos, eles são os monômeros das proteínas. O que é ser monômero das proteínas, Lucas? Significa que eles são a menor unidade formadora de proteína. Se eu pegar uma proteína e desmembrar ela, quebrar ela, vai ser um monte de aminoácido, tá bom? E o aminoácido ele é constituído por 4 grupos diferentes, sendo 3 deles, anota isso daí, 3 deles uma parte fixa. E qual é essa parte fixa, Lucas? Um átomo de hidrogênio, um grupo de carboxila e uma amina, tá bom? E o último grupo, né, são 4 grupos, é um agrupamento de radical, que é o que vai definir o que esse aminoácido vai ser, tá bom? Vou mostrar isso mais para frente para vocês não terem dúvida nenhuma. Outra coisa que a gente vai olhar agora nessa aula é sobre o que vocês já viram também nos carboidratos, sobre isomeria óptica, levógera e destrógera. Vocês estão lembrados disso? Eu vou relembrar vocês aqui agora, espera aí. Antes de mais nada, eu quero mostrar o agrupamento dos aminoácidos para vocês. Lembra que eu falei que são 4 grupos? E 3 deles é uma parte fixa, não muda? Então, a parte fixa é um agrupamento de amina, um átomo de hidrogênio, um agrupamento de carboxila, e agora, todos esses 3 estão ligados ao que a gente tinha falado? Um carbono, lembra que eles são moléculas orgânicas? Então, estão todos ligados ao carbono. E o último agrupamento é o radical, que é o que vai definir o que esse aminoácido vai ser. Beleza? Agora vamos então passar para essa parte da isomeria óptica. O que é a isomeria óptica? Vamos olhar esta figura daqui, pessoal. Vocês estão conseguindo ver que aqui ó, é uma L-alanina e uma D-alanina, certo? Vamos ver a fórmula molecular dela. Uma carboxila, um hidrogênio, uma amina e outra amina. E aqui embaixo esse CH3. Alguém sabe dizer o que é esse CH3? Esse daqui, ó. Vamos voltar ali. É o radical. Então eu já sei que para ser uma alanina, que é um tipo de aminoácido, eu preciso que o radical seja um CH3, tá bom? Só para você saber. Agora, o que significa esse L e esse D? É simplesmente a posição que a amina está, tá bom? A gente vai sempre olhar a posição que a amina está. Diferente nos carboidratos, olha aqui. Isso daqui é um aminoácido, pessoal? Esse daqui, ó, isso é um aminoácido? Não, isso daqui é um carboidrato. Por que eu sei que é um carboidrato? Olha aqui, ó, um grupo XO, um grupo de hidroxila, né? Então, a gente consegue ver que isso é um carboidrato. E no carboidrato, a gente vai sempre olhar para poder ver se é destrógeno ou levógeno, a gente vai sempre olhar a hidroxila, OH. Nos carboidratos, nos aminoácidos, aqui de baixo, esse daqui é um aminoácido, ó, alanina, não é? A gente, ao invés de olhar a hidroxila, a gente vai olhar o NH3, que é o agrupamento amina, tá bom? Então, sempre para a gente poder decifrar se é algum aminoácido levógeno ou destrógeno, a gente vai olhar o agrupamento amina, tá bom? Então, nada mais é do que o posicionamento. Se for levógeno, a gente vai ter a amina do lado esquerdo. E se for destrógeno, a gente vai ter a amina do lado direito.
Aqui é uma curiosidade muito interessante. Existem por volta de apenas 20 aminoácidos que contribuem para a constituição das proteínas. E a gente sabe que a gente tem muitas proteínas no nosso mundo, né? Na nossa existência. Mas, Lucas, como assim? Pessoal, não sei se vocês sabem como que as proteínas são formadas, mas elas são um agrupamento de um monte de aminoácidos diferentes. Então, vamos supor que para eu poder ter um tipo de proteína tal, eu preciso de uma alanina, uma arginina, depois eu preciso de uma glicina, depois de uma cisteína, aí eu volto na alanina de novo, e isso vai formar tal proteína. Beleza. Agora, vamos supor que para eu ter outra proteína, a gente está inventando aqui agora, tá bom? Eu vou precisar de uma tirosina, depois de uma prolina, depois de uma lisina, aí eu volto aqui na prolina de novo, vem outro na lisina, e isso vai formando as proteínas. Então, é uma sequência de aminoácidos que vai formando a proteína. Se eu mudar um único aminoácido na proteína, ela já vira outra. Conseguiram entender o que eu quis dizer? Então, a proteína X, ela precisa de uma glicina, uma cisteína, uma arginina, uma alanina, aí depois volta em outra cisteína de novo. Se eu mudar um dentro dessa configuração, já não é a proteína X, já vira a proteína Y. Então, por isso que com uma pequena quantidade de aminoácidos, eu consigo formar diversas proteínas, tá bom? Aqui eu quero que vocês deem uma olhada nessa parte daqui de baixo, ó. CH3, hidrogênio, olha essa configuração daqui, olha essa outra daqui, observem essa daqui. Você sabe o que é essa parte vermelha? É um grupo de radical, é a parte móvel, certo? Que a gente olhou lá, é a parte móvel. Beleza. Bom, agora a gente vai falar sobre como que as proteínas elas são formadas. Aqui a gente está vendo que dois aminoácidos podem se ligar através de uma ligação que é chamada de ligação peptídica. Então, vocês já vão anotar aí no caderno de vocês que a ligação entre aminoácidos é chamada de ligação peptídica, tá bom? Como que essa ligação se dá? Eu vou mostrar nessa outra imagem que eu acho mais fácil. Ela vai se dar através de um grupo de carboxila e um grupo de amina. Sempre os aminoácidos vão se ligar desta forma. Uma amina liga com carboxila, tá? Não vai existir amina ligando com amina ou carboxila ligando com carboxila. É sempre uma combinação entre os dois, tá bom? E nessa configuração, como que fica? Olha aqui, tá vendo a ligação, como é que ficou? A ligação peptídica, que ela vai juntar esse oxigênio com esses dois hidrogênios e vai sair daqui uma molécula de água, tá bom? E vai acontecer essa ligação. Nessa outra daqui tem a molécula de água, naquela outra que não tinha. Aqui, ó, a água saindo. Tá vendo aqui de vermelhinho? Carboxila ligou com amina, ficou essa configuração e saiu um oxigênio e dois hidrogênios na forma de água, tá bom? Essa é a ligação peptídica. Bom, então aqui eu tenho uma explicação para vocês de que as cadeias dos aminoácidos elas podem ser tri, tetra ou pentapeptídicas, tá? Isso daqui é a quantidade de aminoácidos que são ligados um no outro. Cadeias maiores do que isso, de 5, né? De 5 ligações. Tri é 3, tetra é 4 e penta é 5. Cadeias que são maiores do que isso, mais ligações entre aminoácidos do que 5, a gente vai sempre chamar de polipeptídeos. Poli a gente fala, é uma palavra que é designada para muitos, diversos, vários, tá bom? E a gente vai entrar agora numa parte sobre carga elétrica. Quando a gente tem no aminoácido, na fórmula do aminoácido, uma carboxila e uma amina, eles neutralizam um ao outro. Já vou explicar para vocês logo de cara que o grupo de carboxila é um grupo ácido, traz uma característica ácida. Então, COOH, carboxila, é ácida. E NH2 é
básico, tá? É alcalino. Então, se eu tenho um desse e um desse, eu neutralizei, vai ser neutro. Se eu tiver 2 carboxilas que são ácidos, eu já falei para você que é uma molécula ácida, e uma amina apenas, vai ser uma molécula ácida, já que eu tenho 2 aqui e um aqui só para compensar. E se eu tenho, ao contrário, uma carboxila que é ácida e 2 aminas que é básica, eu vou ter básico, certo? Porque aqui está maior do que aqui, então eu já tenho uma molécula que é mais básica do que ácida. E quanto à polaridade dos aminoácidos? Bom, a gente pode ver aqui que os aminoácidos hidrofóbicos, como os lipídios, têm um grupamento R que é constituído de cadeias orgânicas que não se interagem com água. Então, o que aqui está dizendo para a gente? Aquela parte do radical, se ela for uma molécula que não se interage com água, ela vai ser hidrofóbica ou apolar. A mesma coisa, tá bom? Exemplos: alanina, valina, prolina, tá bom? Leucina, todas essas aqui. Do mesmo contrário, são aminoácidos polares, aqueles que têm as suas cadeias laterais com a capacidade de se interagir com a água. Então, eu vou falar que uma molécula ela é polar ou hidrofílica, que se mistura com água, ou polar, aqueles que se misturam com água, que se interagem com água. E aqueles que são apolares ou hidrofóbicos, têm medo de água, anota assim, é os que não vão se misturar com água, tá bom? Aqui é a mesma coisa, exemplos, tá bom? Para vocês terem uma noção, depois vocês podem ler isso direitinho. Hidrofílicos, foi o que eu disse, hidrofílicos é o que vai misturar com água. Aqui também temos alguns exemplos. Mais uma vez aqui, ó, podemos observar radicais, aromáticos. Sempre que a gente falar que algo é aromático é porque vai ter esse anel de benzeno aqui, ó, tá? Não tem que focar muito nessa parte agora, só para vocês terem essa noção. Carregadores positivos, polares. Se eu tenho algum aminoácido que é polar, então ele significa que ele se mistura com a água, ele é hidrofílico, né? E algum que não polar ou apolar é a mesma coisa, é um que é hidrofóbico, não vai se misturar com a água. Certo. Agora vamos falar o que são aminoácidos essenciais. Pessoal, vou traduzir isso daqui numa facilidade muito grande para vocês. Aminoácido essencial é aquele que você só consegue através da alimentação. O seu corpo não é capaz de produzir. Então, você vai conseguir ele através da dieta. Dieta é comida, tá? Então, são 8 os aminoácidos essenciais. Eles estão aqui. E eu vou dizer para vocês uma característica muito grande que é interessante de a gente saber. Por que a gente não tem tantas mortes no Brasil por desnutrição? Alguém sabe me dizer disso? No Brasil, vocês veem que tem muitas mortes, né? Claro, tem pessoas que morrem de desnutrição, mas é um país que ainda a morte por desnutrição em si não é tão grande como outros problemas que a gente tem aqui no Brasil, certo? O Brasil não tem tantas mortes por desnutrição porque o arroz e o feijão, que é prato básico do Brasil, tem 6 desses 8 aminoácidos essenciais. Eles são necessários para a vida. Então, o arroz e feijão tem 6 desses 8. Por isso que no Brasil a gente tem menos mortes por desnutrição, tá bom? E os não essenciais são aqueles que já são produzidos pelo organismo, tá bom? Então, quando eu falar com vocês um aminoácido que é essencial, significa que eu preciso de comer eles para tê-los. E eles são essenciais para a minha vida. E aqueles que não são essenciais
são aqueles que o meu próprio corpo consegue produzir, tá bom? Funções básicas dos aminoácidos. Primeira de todas, monômero de proteínas. O que é isso que eu falei lá no início da aula? São aqueles que vão formar as proteínas, tá bom? Precursores hormonais também, tá? Intermediários de metabolismo, precursores de nucleotídeos e porfirinas, tá? Vocês precisam principalmente de gravar que são monômeros de proteínas, tá? É o básico para vocês saberem de que eles são os formadores das proteínas. A próxima aula vai ser de proteínas, então saibam disso. E intermediários de metabolismo. Tudo que você quebra vai virar um aminoácido e quando você junta vai virar uma proteína, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida podem me chamar ou no Instagram ou no WhatsApp, tá bom? Quem possui meu número aí. Até mais, um abraço.